Convidados especiais, principais assuntos do dia, temas polêmicos e de opinião. Debates diários. Debates diários. Debates diários. Carlos Cunha. 12h04, estamos colocando no ar o nosso debate diário. Gente, está chegando o final do mês de julho, que loucura. Já estamos no dia 30. Brincadeira, né? Passou tão rapidamente. Muito obrigado a você pelo carinho da companhia, você que está aí ligado na Rádio Diário FM 100,7 e você também que está nos acompanhando ao vivo pela TV Diário, através do canal 26 da Via Cabo TV e no canal 13 da Ver TV. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos fazer aqui um bom programa, com certeza. E um dos assuntos que nós vamos abordar agora, nesse primeiro bloco, né, nós vamos falar sobre o Asilo do Carmo. Um assunto extremamente importante, com nova diretoria, expectativa de uma recuperação do asilo. Um jovem está assumindo lá, que é o André Araújo, assumiu a presidência do Asilo do Carmo. E nós vamos falar um pouquinho sobre as dificuldades, sobre a importância desse trabalho, o que representa para os idosos do nosso município. André, seja muito bem-vindo, boa tarde, prazer te receber aqui. Boa tarde, Carlos Cunha, boa tarde a todos que estão nos assistindo pela TV Diário e também nos ouvindo, né, pela Rádio Diário. Para mim é um prazer muito grande estar falando aqui do Asilo do Carmo. Você tão jovem, envolvido com asilo de idosos, já está no sangue isso? Já, eu sempre gostei de estar lá participando, sempre estive lá, né? Estou há 7 anos fazendo parte da diretoria, mas antes sempre estive lá participando dos eventos, ajudando. Fui convidado para fazer parte da diretoria e hoje, há 15 dias atrás, assumi a presidência do asilo. André, você entrou na vida do asilo através de alguém seu que já trabalhava lá, de conhecimento, como é que foi? Na verdade, foi até uma história engraçada. Eu já participava lá dos eventos e um dia eu cheguei para comprar um carro e um amigo que era diretor do asilo falou, olha, você está intimado a participar com a gente da diretoria. E eu aceitei, na mesma hora, porque eu já participava, já conhecia todos ali e comecei minha caminhada dentro do asilo. Está há 7 anos 7 ligado anos. ao asilo. Qual é a situação hoje do Asilo do Carmo? Olha, a situação do casarão, na verdade, hoje o Asilo do Carmo é o anexo, né, que a gente chama. Que o casarão hoje, ele é tombado pelo patrimônio histórico, já está há 20 anos na luta para restaurar o casarão, entendeu? Inclusive o procurador-geral do município já intimou o IPHAN teve um prazo para apresentar um projeto, esse projeto não foi apresentado até hoje pelo IPHAN, entendeu? Então, eu, em reunião com a minha diretoria, eu resolvi com eles, em comum acordo, a gente começar a atacar o anexo, a fazer a reforma do anexo. No casarão a gente não pode mexer, a gente é impedido de mexer no casarão, não tem como a gente fazer nada no casarão. Não está nem abrindo o casarão? Não, ele está todo fechado. Não pode mais ter casamento? Não nada pode, nada. Que absurdo isso. Com certeza. É um absurdo isso. Quem que impede isso? É o IPHAN? O IPHAN impede, entendeu? Isso, a gente não pode tocar em nada do IPHAN. Inclusive, eu consegui um contato semana passada com o IPHAN, é uma coisa difícil até de você conseguir falar com eles, e eu queria pintar, pelo menos na frente do casarão, né, com cal, que era uma tinta que dava na época, né? Mas eles não aceitaram, eles falaram que eu não posso mexer no casarão, que eu sou impedido de mexer no casarão. Então eu resolvi começar a mexer no quem pode mexer no casarão? Só pode mexer uma empresa de restauração. Tem que ter um projeto de restauração, essa empresa de restauração vai poder fazer a restauração desse casarão. Tá. E qual é o problema hoje para vocês adquirirem a consultoria de uma empresa dessa de restauração? Para conseguir isso, tem que ter um aval do IPHAN. O IPHAN vai indicar essa empresa, o IPHAN vai fazer esse projeto, entendeu? Tudo passa pelo IPHAN. O IPHAN, como eu já te falei, ele já passou o prazo dele entregar esse projeto, entendeu? O doutor Eduardo deu um prazo a eles, procurador do município, e eles não cumpriram com esse prazo. Procurador do município ou procurador federal? Procurador federal, desculpa. Doutor Eduardo. Procurador federal, doutor Eduardo. Ele deu esse prazo e esse prazo já se estipulou, já passou esse prazo e até hoje eles não entregaram esse projeto. Entendeu? Entendi. Quer dizer, o IPHAN não apresenta projeto e não permite também que se mexa. Não pode mexer. Ele não deixa você mexer e ele também não faz. Essa luta já veio 20 anos. E o doutor Eduardo não voltou ao assunto com o IPHAN? Olha, era até uma pergunta para se fazer, doutor Eduardo. Pois é. Se ele deu um prazo para poder entregar, esse prazo não foi cumprido,
o IPHAN já está sob responsabilidade da Justiça Federal aí e pode render para alguém lá. Com certeza. Porque a grande pergunta que eu faço a você é o seguinte: corre o risco do casarão sofrer uma destruição a qualquer momento, exatamente pela falta de manutenção? Olha, a lateral, a parte mais crítica dele, na entrada do casarão, a lateral direita. do lado direito, é a parte mais crítica. Eu conheço lá. Aquele pedaço ali realmente é crítico, ele está escorado. O escoramento que o IPHAN tinha feito, o cupim acabou com o escoramento todo. A única parte que está escorada é essa parte do lado direito. Aquele outro escoramento que foi feito já foi retirado, porque o cupim acabou com tudo. O casarão está todo isolado, você não tem acesso a ele, e aguardando uma decisão. Conseguiram conter o cupim? Não. Isso Inclusive, é um absurdo, a está situação... abandonado lá, fechado, o cupim destruindo aquele prédio. A situação do cupim. Hoje, para você fazer um serviço ali para acabar com o cupim, você teria que retirar os idosos. São 62 idosos ali dentro. São 62. 62 idosos. São 30 mulheres e 32 homens. Esses idosos hoje são pessoas que têm famílias, então as famílias mantêm, ajudam financeiramente? Como é que funciona? Algumas famílias até visitam lá, entendeu? Fazem visita constantemente. A maioria não. A maioria não recebe visita. São como que indigentes. Isso. A maioria não recebe visita. Alguns recebem visita, a família dá assistência. Quem custeia esses idosos que não têm família lá dentro? Lá, 70% do salário dele é do asilo, para custear ele. Todos eles têm salário? Todos eles. Todos são aposentados? Todos eles. 30% é do idoso. Entendi. Esse dinheiro vai para o idoso. Ou, no caso, quando ele tem família, um curador fica responsável por esse E quem dinheiro. complementa essa despesa? Porque 70% do idoso, para um asilo tocar, é complicado, não é A fácil. despesa lá é muito grande. É isso tá? que eu falo, a despesa é grande. A prefeitura dá um grande apoio. A gente tem uma verba de R$66 mil da prefeitura. A prefeitura cede profissional para dentro do asilo. Toda dificuldade que a gente tem, graças a Deus, a gente tem um acesso bom com a prefeitura. E ajuda, é o que complementa e ajuda a gente sustentar a casa. Aquele prédio, o anexo, né, onde estão os idosos, que até o IPHAN já criou um problema em determinada época, aquele prédio ali, já teve um questionamento no passado. Esse prédio está tranquilo, está limpo, está arrumadinho? Esse prédio, o que a gente vai estar fazendo nele? Na verdade, esses 20 anos que ficaram brigando pela reforma do casarão, o prédio ficou um pouco abandonado, que fica aquela história. Quando reformar o casarão, nós vamos ter que tirar esse anexo. Então, a manutenção era pouca nele. Hoje, eu comecei a fazer a pintura de todos os quartos, nós ganhamos cama e colchão, estamos botando cama e colchão novo e pintando quarto a quarto. Porque geralmente são, às vezes, 2 ou 3 idosos no mesmo quarto, então você tem que deslocar ele daquele quarto, fazer a pintura, esperar uns 2 dias, retornar com a cama nova, colchão novo e retorna com os idosos. André, uma das festas mais tradicionais que sempre alavancaram um bom recurso para o asilo foi a festa junina do asilo. Continua tendo a festa junina? Vocês fizeram esse ano? Continua tendo. A festa tradicional é a abertura do circuito junino aqui em Campos. A primeira festa junina é a nossa, né? Continua tendo, sim. Como é que foi esse ano? Foi boa? Foi boa, muito boa a festa. Eu me lembro que tinha assim, um grande número de pessoas da sociedade que ia para lá, ajudava, montava a barraca para custear, para angariar recursos. Ainda continua sendo isso? Continua. Algumas instituições são parceiras de vocês lá? Tem várias instituições que são parceiras. Por exemplo, Rotary, Lions? O Rotary participa, a maçonaria participa, a prefeitura dá toda a estrutura, entendeu? Se não tivesse essa estrutura da prefeitura, seria inviável conseguir essa festa, não tem como a gente fazer a festa, entendeu? Então, e arrecada bem a festa? Arrecada. A festa, se não fizer essa festa, a gente não consegue algumas coisas de manutenção dentro da casa, que a gente tem que estar tirando o dinheiro todo dia para poder comprar esse material de manutenção. A casa é muito grande, né? São 65 quartos e sempre tem uma coisinha ou outra para poder mexer. Vocês recebem doações espontâneas? Muitas doações. A comunidade abraça lá o Asilo do Carmo, é legal. De vez em quando vocês estão lá e são surpreendidos com alguém que chega para oferecer alguma coisa? Sempre acontece, entendeu? E o que vocês precisam lá para os idosos? O que vocês solicitariam à sociedade para oferecer? Na verdade, hoje, como eu falei com você que a gente está pintando todos os quartos, são muitos quartos, e a gente está gastando muita tinta, entendeu? Nós já até pedimos uma doação de tinta. Conseguimos, mas já está acabando, entendeu? Qual a tinta que vocês precisam? Olha, qualquer tinta que seja branca. Qualquer tinta de parede branca, a gente está aceito e está pintando. E o outro gasto grande ali da casa é material de limpeza. Se gasta muito material de limpeza, é outro gasto que a casa
uma despesa que a casa tem muito grande com material de limpeza. Entendi. Agora, eu vejo aquela frente, a entrada ali onde já foi uma horta, continua funcionando a horta ali, não? A horta, através da Secretaria de Agricultura, nós conseguimos voltar com a horta. Já entendeu? voltaram? Já voltamos com a horta. Já está. Daquela extensão toda mesmo, dos dois lados? Nós fizemos uma parte ali com a horta, né, de início, e a Secretaria se propôs a fazer os outros módulos, porque é grande ali, o espaço é muito grande, e foram destinadas 2 pessoas da comunidade ali, que vão cuidar dessa horta. Eles vão tirar uma porcentagem para eles e uma porcentagem para o Asilo do Carmo. Entendi. Agora, existe algum impedimento, por exemplo, que se construa nesse local, ali do portão de entrada até próximo ao prédio antigo, por exemplo, vamos dizer, novas unidades, alguma coisa nesse sentido? Ali não pode ser feito nada. Né? Por ele ser tombado pelo patrimônio histórico. Toda a área. Toda a área tombada pelo patrimônio histórico, você não pode mexer em nada ali. Inclusive, a frente do asilo, eu queria pintar agora também, até para ficar uma frente mais bonita. Eu não pude pintar. Por quê? Porque faz parte do patrimônio histórico, que eles alegam. Aquela entrada ali faz parte do patrimônio histórico. E não pode pintar? Não posso pintar. Eu estou pintando um anexo lá dentro, que é onde estão os idosos, mas eu não posso pintar. Esse anexo eu lembro que já criaram problema no passado, já concordaram com aquilo. Já. Inclusive, a área lá dos fundos, que é onde passa Antônio Manel, eu vou começar a pintar agora. Primeiro eu estou atacando os quartos, que eu acho que é a preferência, os idosos estão ali dentro, para dar uma condição melhor de vida a eles. Vou pintar aquela parede lá fora. Mas quando chegar na torre, tem uma torre ali, que ela inclusive está até adornando, quando chegar naquela torre eu não posso pintar também. Eu tenho que pular a torre e pintar o muro lateral. Aquela torre está adernando, está tombando? Tá, uma parte de cima da torre está tombando. E eles querem que caia, né? O IPHAN prefere que caia a que se recupere de alguma forma. Eles preferem que caia. Quem que dirige o IPHAN em Campos? Na verdade, em Campos não tem diretor do IPHAN. Existe um núcleo que hoje está em Quissamã, mas o diretório mesmo é no Rio de Janeiro. A última visita que nós tivemos do IPHAN era o Dr. Ivo, foi há 1 ano atrás, mas é difícil até você conseguir um contato com o IPHAN. Como eu te falei, eu já tentei semana passada várias vezes um contato com eles, não consegui. Consegui com o escritório regional, que é o de Quissamã, e eles me passaram isso, que eu não posso pintar, nem dar o caule na frente, nada. Aquilo... Alegam o quê? Eles alegam que por ser tombado pelo patrimônio histórico, só uma empresa de restauração que pode fazer. Eles preferem que deixem sujo, mas que não faz. Complicado isso, né? Complicado. É complicado. Agora, vocês não acionam o Ministério Público Federal nesse caso? Nesse caso, o doutor Eduardo até abraçou essa causa, né? E, na verdade, a gente precisa até dar uma resposta dele, saber dele em que pé está, né? Eu acho que vocês devem tocar, porque aquele prédio é histórico, é lindo, precisa ser recuperado. Essa torre que você falou, eu já percebi, quer dizer, ela está adernando. Se vier a tombar, realmente vai ser um prejuízo histórico muito maior. E a minha preocupação é exatamente você de frente para o asilo lá direito, onde está essa área que está sob escoras. Se o cupim estiver acabando com essas escoras lá também, ela está enrolada. E, aliás, eu tenho medo do altar, aquela parte interna lá. Isso não está sendo atacado, não? Com certeza. Ali, toda a área está sendo atacada no cupim. A gente até evita de entrar lá. A gente só entra quando o IPHAN vem fazer a visita, que a gente abre as portas e entra com eles. Mas, com certeza, o cupim está atacando toda a área. Vai chegar uma hora que não vai, aquela escora ali não vai suportar mais e vai cair aquela lateral. A estrutura em si do casarão é muito boa. Porque se não fosse aquela estrutura antiga, né, essa construção antiga, já tinha caído todo o casarão. É verdade. Aquelas madeiras são escória e aquelas paredes são muito boas. Né? Isso. São tijolo dobrado, muito grossas, né? Agora, André, vocês têm algum projeto de contratar uma empresa de restauração que conheça? Vocês têm estrutura para isso? Vocês têm algum projeto de parceria com a iniciativa privada, com a própria prefeitura, no sentido de contratar uma empresa para oferecer um laudo de reestruturação do prédio? Olha, hoje, na verdade, o Asilo do Carmo não tem recursos para contratar uma empresa dessa. Hoje é impossível, é inviável a gente conseguir isso. A não ser uma parceria, de repente, com a prefeitura, né, para que a gente conseguisse, essa empresa desse um laudo, desse um valor estipulado para a gente começar a obra. Mas, na verdade, vai ter que ser uma parceria realmente, porque o asilo hoje, ele vive, como eu te falei, da verba da prefeitura,
da parte dos idosos e de doações da comunidade. Você é empresário? Eu sou empresário. Você toca qual ramo? Eu tenho um ramo de autopeça. De autopeça. Qual é a sua empresa? Araújo Autopeça. Araújo Autopeça, isso. André Araújo está tentando lembrar exatamente o nome da sua empresa, que eu não estava em dúvida de lembrar. Agora, André, eu pergunto para você o seguinte, você tem disponibilidade de tempo, por exemplo, para buscar essas parcerias, por exemplo, ir ao Rio de Janeiro, buscar Fundação Roberto Marinho, buscar Petrobras, alguém nesse sentido com o objetivo de abraçar esse projeto? Olha, na verdade, a gente já está até fazendo um projeto com a Fundação Roberto Marinho, nós já demos início a esse projeto, entendeu? Que bom. E assim que a gente for convidado a participar de uma reunião, eu vou porque existem participar. muitas fundações que entram nessa briga. Né? Eu sei que a Fundação Roberto Marinho entra, a Fundação Banco do Brasil é uma grande parceira, a Petrobras é uma grande parceira nesse projeto. Quantos anos tem aquele prédio? Qual você sabe? 110 anos. 110 anos. É lamentável você ver um prédio histórico daquele ali está ruindo dessa forma, né? Impedido pelo IPHAN sem oferecer uma solução para que vocês possam, pelo menos, mexer em alguma coisa ali dentro. E eu estou preocupado, você está falando uma coisa que preocupa. O prédio todo cercado de cupim e fechado é um celeiro maravilhoso de procriação de cupim ali e destruir aquilo tudo de vez, definitivamente. Com certeza. Tem um altar lindo que tem lá dentro, daqui a pouco está atacando o altar também, é complicado isso, hein? A área interna do prédio é linda, tanto a interna como a externa, né? O prédio é lindo. E dá pena você chegar ali e olhar, você vê que às vezes chegam famílias ali para mostrar aos filhos que eles se casaram ali, né? Aniversários que já foram feitos. E não conseguem entrar para ver. E não conseguem entrar, eles mostram só por fora, né? E não conseguem entrar. E todos eles perguntam por que está naquela situação. E a situação é aguardando a resposta do IPHAN, a gente fica preso com o IPHAN. Está com uma diretoria animada? Com certeza. Ainda tem pessoas que se dedicam a isso? Tem. Não é difícil buscar companheiros? Difícil. Hoje, por exemplo, eu fico tranquilo, eu vou lá pela manhã, vou no meu horário de almoço e na parte da noite. Eu saio de lá geralmente 10 horas, 11 horas da noite para organizar. E durante o dia eu tenho uma diretoria muito boa que está lá trabalhando com a FIM. Como funciona essa parte de diretoria lá é só uma diretoria ou tem um conselho consultivo? Tem a diretoria e temos o conselho. Tem um conselho? Tem um conselho. E esse conselho é formado por sociedade, com entidades ou por pessoas simplesmente? Não, por pessoas. É formado por pessoas. Eu te sugiro, se você fizer um estudo legal, tentar envolver mais as instituições. Eu acho que poderia ter um conselho consultivo também, pode ser um conselho deliberativo, mas um conselho consultivo que possa ser formado exatamente pelos grandes parceiros que vocês têm. Um representante de Lions, um representante de Rotary, um representante de Câmara de Dirigentes Lojistas, de Associação Comercial, maçonaria, entendeu? Formar um conselho consultivo como a Fundação Benedito Pereira Nunes, a João Barcelos Martins, algumas fundações que têm um conselho formado por instituições, que as instituições ficam comprometidas. Né? Elas, ao serem chamadas para o assunto, elas passam a ficar mais comprometidas. Até o próprio município e a Câmara Municipal. A Câmara Municipal pode dar uma grande contribuição a vocês ali, se tiver inserida dentro de um conselho. Com certeza. Inclusive, você citou o Lions, né? O Lions é um parceiro, já ajuda muito a gente bom. Bastante. O Lions é muito comprometido. Inclusive, a gente quer, até esses 2 anos de mandato, dar uma mexida no Estatuto realmente para poder reformular isso e puxar mais essas instituições para perto do asilo. André, eu te desejo todo o sucesso do mundo lá à frente. Conte conosco aí o que você precisar para divulgar, tá? Se fizer alguma campanha, alguma coisa, a gente está aí junto para ajudar você lá, tá bom? Tá bom, Carlos Cunha. Sucesso. Dá um abraço na sua diretoria lá, que eu tô vendo sua diretoria muito boa, hein? Boa, animada. Tô acompanhando meu amigo Aloysio lá, tá firme com você. Aloysio é um grande companheiro, né? Wagner, toda firme lá. Sucesso para você, tá? Tá bom, irmão. Obrigado. Conte conosco. Boa tarde a todos. Sucesso lá para você. São 12 horas e 23 minutos. Eu vou um breve intervalo comercial e volto já. Estamos apresentando Debate Diário. Eu amo minha benta. Minha novinha benta de chocolate. Chocolate? O chocolate que todo mundo ama no recheio da minha benta. Se as outras já são um sucesso, posso provar? Claro.
A novinha Benta tem chocolate por todos os lados. O marshmallow é de chocolate, a casquinha é de chocolate, o granulado é de chocolate, até vontade irresistível de comer Copenhagen é de chocolate. Nova Inha Benta Chocolate. Quem ama Inha Benta, experimenta. A Cândido Mendes há anos forma profissionais diferenciados, suprindo as necessidades de um mercado cada vez mais exigente. Temos os maiores índices de empregabilidade na região, pois as empresas reconhecem a qualidade do nosso ensino, avaliado pelo MEC como um dos melhores do país. Com reconhecimento e formação de excelência, seus horizontes se ampliam e você chega cada vez mais longe. Invista na sua carreira, Universidade Cândido Mendes, diploma de valor. Chegou a Campos o Barbershop, uma barbearia tradicional que não abre mão da tesoura, navalha, muito menos da toalha quente e também oferece uma variedade de serviços modernos, todos muito bem acompanhados de um bar. Agora os homens possuem um local exclusivo de fácil acesso para ficar à vontade, bater aquele papo e cuidar da aparência. Venha nos conhecer. Rua Marechal Deodoro, número 38, telefone 2723-6629. Barbershop by New Richard, 30 anos de tradição. Existe um lugar onde tristeza e desilusão se transformam em alegria e vontade de viver. Um lugar que precisa de sua ajuda para continuar cuidando do presente e garantir o futuro das vítimas da AIDS. Participe desta campanha. Faça sua doação. Ligue no 733-4488. Associação Irmãos da Solidariedade. Voltamos a apresentar Debate Diário. Carlos Goya. Muito bem, 12 horas e 25 minutos, nós estamos de volta com o nosso debate diário aqui na TV Diário, canal 13 pela Ver TV, canal 26 na Via Cabo TV, e você também está nos acompanhando aí pela Rádio Diário FM. Muito obrigado pela carona que você está nos dando no seu carro, acompanhando o nosso bate-papo. Quem está comigo aqui é o meu amigo Chechel. Chechel é o diretor da Biblioteca Municipal de Campos, que está temporariamente desativada. Vamos saber do Chechel por que está desativada, o que está acontecendo de novo, e vamos falar um pouquinho sobre essa cultura das pessoas que frequentam as bibliotecas. Se isso ainda existe ou se as pessoas estão lendo menos. Chechel, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Maurício Chechel. Maurício Chechel, isso. Está tudo jóia, tudo tranquilo. Bastante atarefado com essa mudança da biblioteca, não está desativada, né? Ela está assim, temporariamente fechada para que a gente possa fazer a transferência do arquivo dela, do material acervo dela, para um novo endereço, enquanto a Fundação Cultural de Joaquim Oswaldo Lima, o Palácio da Cultura, está sofrendo reforma. Então, no final de semana passada, a gente fechou a porta para o atendimento do público e vai reabrir no máximo na segunda quinzena de agosto, já no novo endereço, que é ali na Rua Salvador Correia, 117. Vai funcionar lá até o Palácio da Cultura. Está totalmente reformado, com inclusive maior espaço para a biblioteca. E o espaço lá onde vocês estão indo é bom? O espaço é muito bom, vai ficar um pouco mais apertado que no Palácio da Cultura, naturalmente, né? Porque são 30 mil livros. 30 mil livros não é em qualquer lugar que a gente consegue um espaço para colocar tudo isso. Vai ficar um pouco apertado, mas o espaço é excelente. Tem um quintal com mangueiras que as pessoas vão poder usar esse quintal para fazer suas leituras, fazer seu estudo. Um ambiente natural, fresco. Tem. Então a gente reservou esse quintal para as pessoas poderem fazer leitura. O quintal vai ter uma cobertura em caso de chuva, né? Mas o quintal está... É Salvador Correia, que número? 117. 117. Isso. É ali perto da... Beneficência Portuguesa. Perto da Beneficência. Isso, naquela rua que passa na entrada lateral da Beneficência Portuguesa. Tá, então quem vem pela rua Barão de Miracema, isso. Quando entra na Salvador Correia... Não, aí pela Barão de Miracema tem que contornar
e entrar por fora, entra na... não, é Barão de Miracema, eu confundi com Voluntários da Pátria. É Barão de Miracema. Isso, Barão de Miracema, isso mesmo. Isso, você entra pela Barão de Miracema, ao invés de passar em frente a Beneficência, vira dobra na primeira rua direita. Isso. Que essa é Salvador Correia. Isso, Salvador Correia. Entrou ali, aí vai antes de chegar na Voluntários da Pátria. Quando chegar na Voluntários da Pátria, do lado esquerdo. Isso. Em frente a um antigo funciona. Um cartório que tem ali. Isso, é exatamente isso. Então tá. Então a gente já sabe mais ou menos onde é o endereço. E aí você acredita que quando que vai estar funcionando lá nesse local? A nossa previsão de segunda semana de agosto, nós teremos atendendo o público lá. Porque, na verdade, transferir uma biblioteca não é muito fácil. Não. Hoje nós temos um acervo de quantos livros? São 30 mil livros. 30 mil livros? Isso, 30 mil livros. E entre o acervo específico de campos, acervo de livros raros, acervo de referência, acervo de empréstimo, leitura de jornal. Então, são 30 mil livros em Campos do Goytacazes, na Biblioteca Municipal de Nilo Peçanha. Ela é a maior biblioteca do interior do estado. Nossa, mano. Para ter uma ideia, São Gonçalo foi ter uma biblioteca pública há coisa de 2 anos. Campos já tem essa biblioteca há mais de 100 anos. Essa biblioteca começou no século XIX, não com o nome Nilo Peçanha, naturalmente. Começou ali onde o Museu Campos. Ali começou a Biblioteca Municipal Nilo Peçanha. O nome Nilo Peçanha veio na década de 60. E aí foi transferido para o Palácio da Cultura na década de 70. Então ela tem uma história muito rica, ela por si só tem uma história muito rica. E esse é um patrimônio, patrimônio independente do livro. A Biblioteca Municipal Nilo Peçanha, ela tem uma história própria, isso é um patrimônio material. Então, por isso, esse cuidado todo que a gente está tendo de transferir os livros com o máximo de carinho, o máximo de respeito, respeitando a sistemática internacional de guardar esses livros e etc. Vocês recebem doação de livros? A gente está recebido, sim, mas é pouco, porque a biblioteca está sem espaço. Então, muitas pessoas vêm doar livro para a gente, eu passo, procura Zumbi dos Palmares, procura o museu, que também está formando um acervo, porque a biblioteca está sem espaço. Agora, com a reforma, vai aumentar um pouquinho e a gente vai poder ampliar o nosso acervo. Porque 30 mil livros para você colocar na biblioteca não é fácil, não. Não. Agora, existem muitos livros ali que não são consultados há muitos anos. Sim. Que não são observados. Vocês não têm por norma retirar ele do acervo? Existe uma norma internacional que livros que não são usados ou que estão ultrapassados, conteúdo ultrapassado, e que ele não tenham uma história por si só, eles podem ser dados baixos. Você pode fazer a doação para outra pessoa, deixar para outra pessoa querer, uma pessoa quer um livro, por razão pessoal, ou você pode mandar para reciclagem. Isso é uma norma internacional, não há nada de errado nisso. Por exemplo, outro dia eu encontrei lá a gente tem feito reforma em livros, Então, pelo manuseio e tal, nós encontramos um livro que é do concurso de admissão. As pessoas nem sabem mais o que é concurso de admissão. Então, encontrei um livro desse lá, que o conteúdo já está defasado, o propósito daquele livro não existe mais. Mas pela importância histórica dele, que numa época do Brasil havia um curso de admissão da 4ª para a 5ª série, eu disse, não, esse livro eu tenho que guardar. Não pelo conteúdo, mas pelo testemunho histórico que ele é. Exatamente. Então, existe o livro... Era até da 4ª para o 1º ano. Exatamente. A 5ª série era exatamente o exame de admissão. Exatamente. Chamava de exame de admissão. Então, essa importância histórica que esse livro tem, muito mais que o conteúdo dele. Isso é uma coisa que eu ia te perguntar. Livro didático vocês têm lá também? Temos livro didático também. E vale a pena isso? Alguns a gente mantém, porque tem muita estudante que vai lá ver, principalmente no final do ensino fundamental, da 7ª ao 9º ano do ensino fundamental, muita gente vai lá fazer trabalho de pesquisa e estudar para as provas, e muita gente do ensino médio também que vai estudar lá. Então a gente mantém alguns livros didáticos, não sendo o livro do professor, porque já tem as respostas, então não tem sentido. Então, existe essa procura grande e a gente está se preparando para concurso também. Quando eu falo com você sobre livros que são pouco consultados, muita gente lançou livro. Por exemplo, Carlos Cunha resolveu lançar um livro da vida dele, a biografia. Aí vocês vão pôr isso lá. Ninguém se interessa por um negócio desse, fica ocupando espaço. Mas é campus.
Não, sim. Mas a história Campos, de tudo Campos. bem, mas fora de Campos. Então, tem alguns autores que não são conhecidos no Brasil. Não, Campos acho que tem que ter todos, não interessa quem tudo, inclusive cara, é lei, é legislação. Isso, eu acho que tem que ter. Esse pode não ser lido por ninguém, mas, por exemplo, tem livros que eu não sei se você tem lá, por exemplo, Júlio Fedid, você tem? Temos. Então, Júlio Fedid é uma consulta. Horácio de Souza. Temos. Tem que ter. Né? Alberto Lamego. Temos. Tem que ter. Coleção esse completa. material. Você pega um Valdir Carvalho. Temos. Né? Que é livro de consulta, melhor que essa. Sim. Mário Ferraz Sampaio. Sim. Que lançou um livro sobre a história do rádio e da televisão no Brasil. É um livro didático. Sim. Ele é muito mais didático que bom de leitura histórica. Não é bem isso. Mas é uma história que está montada ali. Sim. Então, lógico que isso aí não pode tirar de jeito nenhum. Temos que ter. Agora, um escritor desconhecido a gente mantém no acervo. Até o Winston Churchill tem. Meu amigo, Winston Churchill vai falar isso. Mas ele faz parte da história de Campos, né? Ele é patrimônio material. Ele é o patrimônio material. Verdade. Aí nós mantemos no acervo e depois de um certo tempo nós estudamos a validade desse livro, se realmente vale a pena, qual a importância histórica desse livro. Ele não é consultado nem a gente conhecida, mas ele tem uma importância histórica, porque trata de um momento histórico, enfim. E aí nós vamos ver, nós consultamos a Biblioteca Nacional para saber se há interesse da Biblioteca Nacional, se eles têm no acervo deles. E aí, tendo interesse, nós repassamos. Essa comunicação entre bibliotecas isso também é muito comum. Muita gente está desfazendo, uma biblioteca desfazendo o acervo, ela coloca à disposição de outras bibliotecas antes de fazer a doação para quem quiser ou até mandar para reciclagem. Agora, Chechel, eu pergunto a você assim, vocês têm catalogado esse acervo? Todo ele digitalizado. Se eu disser para você que eu quero te doar um determinado livro, você pode chegar lá e falar, isso eu já tenho. Você sabe que tem. Está todo ele hoje informatizado? Informatizado, todo digitalizado. A biblioteca é toda informatizada? Tá, revistas vocês têm costume de ter? Temos. Mas aí também essa é descartável. Não, revista também a gente guarda. Vocês guardam? Vocês têm espaço para isso depois de um certo tempo, a gente pega as revistas, faz uma avaliação do que realmente é importante naquela revista. E a revista que tem realmente assunto relevante... Digitaliza? Exatamente. Vocês digitalizam? Isso. E dispensa a revista? Dispensa a revista. Aí vocês fazem o quê? Vocês incineram essas revistas? Não, vai para reciclagem de papel. Reciclagem de papel? Reciclagem de papel. Entendi. Vocês têm uma média de quantos, mais ou menos? Vocês fazem o quê? Isso por mês? É por ano? Não. A biblioteca, o tempo de biblioteca é um tempo diferente. Jornais, por exemplo, que não são de Campos. A gente faz uma avaliação de 5 em 5 anos. Entendi. Agora, jornais que são de Campos, eles não saem. Ficam? Todos ficam. Bom, aí você recebeu o jornal, aí num determinado momento você encaderna esses jornais ou você vai mantendo... Não, eles são encadernados e são armazenados, guardados da maneira, da regra internacional. Tá, e você tem um arquivo, por exemplo... do Monitor Campista. Temos. De que ano para cá? Você tem noção? Aí você me deu uma gravata que eu não vou saber exatamente qual a data que a gente tem, mas a gente tem a coleção, se não está completa... Dos anos 50 tem? Quase toda completa. Dos anos 50 pelo menos tem? Temos. Porque ali está a história do colonismo da cidade, está a história dos índios da época. Né? A gente ali de vez em quando faz uma consulta. E é muito interessante que as pessoas às vezes não se tocam para um fato muito importante. Uma das coisas mais bonitas e históricas de se oferecer de presente para alguém, por exemplo, na história de Campos, é você pegar na data de aniversário daquela pessoa, dá um pulinho lá, pega o jornal do dia, né? Xeroca aquela capa do jornal do dia, manda em casa. Mas dependendo do ano do jornal, eu não vou poder permitir Não pode sair dali, né? Não pode nem tirar xerox. Por causa do papel, o papel já está tão envelhecido que a radiação atrapalha o papel. Os idosos lá dos anos 20, aí é meio complicado mexer nisso. O que a gente está pretendendo, já está em projeto, é comprar um scanner especializado nisso. Então você não abre o papel. Ele é bem nem um scanner desse computador. Ele fica em ângulo de 45 graus e são máquinas fotográficas que fotografam o jornal. E aí passa para o arquivo de computador. Eu ia sugerir para que a própria biblioteca, para algumas despesas de insumos, alguma coisa nesse sentido, de manutenção, fizesse esse tipo de trabalho, vendesse esse escanear. Né? A pessoa pode chegar lá, eu queria escanear. Nesse caso, né, escanear livros. Que livro que pode tirar xerox, você tira xerox. Sim, claro. Estou dizendo, é um caso desses jornais que são uma raridade. E livros também. Livros também, raros. Porque você diminui a pressão. Porque toda vez que você pega um livro, abre e manuseia, você está
começa a deteriorar o papel, porque tem gordura na mão, tem sujeira, tem umidade. Você abre, você força a lombada, dependendo, tem pessoas que não são muito cuidadosas e abrem o livro muito. Não vai verdade. Então, fazendo esse trabalho de escaneamento e deixando ele digitalizado, você diminui essa pressão, então você vai ter um documento para muito tempo. Chechel, eu quero aprofundar um pouquinho mais esse assunto de biblioteca com você, mas eu preciso fazer um intervalo comercial, tá bom? São 12 horas e 38 minutos, eu vou fazer um breve intervalo comercial, vou voltar porque esse assunto é muito importante. E você também pode participar conosco aqui na rede social, fazendo pergunta aí ao Chechel. Vamos dar uma chave de braço nele aqui, perguntar coisas difíceis, para ver se ele sabe responder mesmo. Vamos intervalo comercial, a gente volta já. Estamos apresentando Debate Diário. Eu amo minha benta. Minha novinha benta de chocolate. Chocolate? Chocolate que todo mundo ama no recheio da minha benta. Se as outras já são um sucesso, posso provar? Claro. A novinha benta tem chocolate por todos os lados. O marshmallow é de chocolate, a casquinha é de chocolate, o granulado é de chocolate, até vontade irresistível de comer Copenhagen é de chocolate. Nova Inhabenta Chocolate. Quem ama Inhabenta, experimenta. A Cândido Mendes há anos forma profissionais diferenciados, suprindo as necessidades de um mercado cada vez mais exigente. Temos os maiores índices de empregabilidade na região, pois as empresas reconhecem a qualidade do nosso ensino, avaliado pelo MEC como um dos melhores do país. Com reconhecimento e formação de excelência, seus horizontes se ampliam e você chega cada vez mais longe. Invista na sua carreira, Universidade Cândido Mendes, diploma de valor. Turismo oferece qualidade, conforto, segurança e uma equipe altamente qualificada para fazer a sua viagem inesquecível. Ville Turismo, 2733-6553. É tanta gente para convidar e eu ainda nem tenho onde fazer minha festa. Ai, 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 e agora? Calma, Xuxinha. Com a Casa X, todo mundo pode ter a festa dos sonhos. Nossa, que demais! Cenários, atendimento, alimentação balanceada, brinquedos inovadores e muito mais. Tem até a minha nave. Maneiro! Já sei onde vai ser minha festa também. A Casa X é o sonho de baixinhos e baixinhas. Realize você também o seu sonho. Casa X. Você sonha. A gente faz a festa. Voltamos a apresentar Debate Diário. Carlos Goya. 12 horas e 42 minutos, nós estamos de volta com o nosso debate diário. Acabei de receber aqui um telefonema da minha querida amiga Cristina Lima, que é a presidente lá do Abrigo João Viana. Depois nós vamos marcar aqui um dia para ela vir bater um papo, para a gente fazer aí um bate-papo legal com ela sobre tanta coisa que a gente vai poder ajudar aquele Abrigo João Viana. Eu estou falando aqui com o meu amigo Maurício Chechel, que é o diretor da Biblioteca Municipal, mas antes de voltar ao assunto com ele, deixa eu bater um papo com o Paulo Dias. Vamos falar um pouquinho sobre essa modificação do trânsito lá na descida da Ponte da Lapa. Hoje eu passei lá, está muito melhor. Deixa eu falar com ele um pouquinho para ver qual é a percepção do IMTT, como é que está acompanhando essa modificação. Doutor Paulo Dias, muito boa tarde. Boa tarde, Carlos Cunha. Boa tarde a todos que nos ouvem e assistem a você aí pela TV Diário. Muito obrigado. Amigo, como é que está a movimentação hoje? O que você achou? O pessoal já está se adaptando melhor aí? Olha, Carlos Cunha, a gente sabe que ontem, foi o primeiro momento, os motoristas ainda estavam se adaptando. Hoje a gente já fez, vamos dizer assim, uma medição
Nós botamos um veículo hoje a partir das 7 da manhã, fazendo aquele circuito, retornando a Zé Carlos Pereira Pinto, atravessando a ponte e anotando os tempos e o período de interdição. O pior momento nesse trecho, o pior momento é aquele momento que a gente sabe de maior movimento. Houve uma redução aí de 25 a 30 minutos na travessia. A gente sabe que, né, com essa situação da ponte, nós tivemos aí algumas pessoas levando até 40, 50 minutos para fazer essa travessia. Nós fizemos hoje aí, baixamos aí para 30 minutos. No pior momento, mas a média ficou entre 10 e 15 minutos. Que bom, que bom. Nós não temos a pretensão de achar que nós vamos fazer uma alteração e sem uma ponte nós vamos resolver o problema e vai voltar ao estado que era antes. Mas eu acho que nós conseguimos chegar a um limite mais aceitável de um movimento para esse período aí. Esperamos que a obra dure por mais uns 15 dias, se tudo correr bem, mas que houve uma redução, uma melhoria significativa. Isso a gente já vê através de medições nossas mesmo, que já houve uma melhora significativa. Eu hoje estava vendo aí a manchete do jornal até Folha da Manhã, fazendo uma crítica a essa mudança, dizendo que o IMTT estava tentando acertar, mas que o trânsito continuava confuso, né? Eu acho que o IMTT está fazendo uma grande tentativa e com uma projeção muito boa. Eu ontem acompanhei e vi que realmente havia ainda um desacerto, principalmente por ter mantido aquele sinal ali na rua Saturnino Braga, com a Rua dos Goitacás, então aquilo ali prendeu um pouquinho o trânsito, mas eu andei o circuito ontem 3 vezes e andei o circuito hoje. Eu achei hoje de uma melhora substancial. Eu não vi momentos de pico. Eu não vi o trânsito engarrafado no trecho ali da rua Saturnino Braga. Não consegui ver esse trecho como eu vi ontem, naquele primeiro momento da adaptação. E estou vendo o trânsito fluindo naturalmente pela ponte também, a Saturnino de Brito, descendo naturalmente. Então, eu acho que vocês acertaram. Eu acho que o caminho é esse. Lógico, tem um volume imenso de carros. Eu ontem tive com o Dr. Álvaro Oliveira, que é o presidente do MTT, ele me disse que pessoalmente ele fez o circuito várias vezes e que ele tinha encontrado um tempo de 35 minutos do HGG até o centro da cidade num primeiro momento, mas que depois já tinha melhorado mais. Agora, realmente o fluxo de carro continua grande na cidade. Lógico que o que vocês fizeram não foi com a tentativa de dizer que iria solucionar o problema de engarrafamento no centro da cidade, né? Vocês fizeram foi buscar dar maior fluidez. Parabéns, eu vi que a 21 de abril está muito melhor para quem passa pela 21 de abril. Eu já passei hoje pela 21 de abril, no sentido da Rua do Ouvidor até a Rua dos Goitacás. Entrei, parei um pouquinho, porque o sinal estava fechado na 7 de setembro, ainda na 21 de abril, mas quando abriu, pelo tempo está muito bom, eu saí da 21 de abril, entrei na Rua do 7 de setembro e passei com o sinal aberto. Eu acho que o caminho é esse mesmo. Vocês estão de parabéns, sabe, doutor Paulo? Carlos, a gente vem trabalhando, né, intensamente para melhorar, né, ou para aliviar nesse momento que é mais intenso devido às obras, mas a gente entende também, por exemplo, ontem, no pior movimento, nós tivemos em cima da Ponte da Lapa um caminhão quebrado, depois de meia hora depois um veículo de passeio quebrado. Então, primeiro que não era o melhor dia para a gente fazer um arrazoado, né? O melhor dia foi hoje, porque os motoristas já estavam adaptados ao local, já não teriam mais dúvida, entendeu? Então, sim, a partir de hoje nós podemos fazer uma avaliação justa. Muito bem. Acontece que existem pessoas que ainda tentam manter aí esse terror, essa questão psicológica. Ontem tinha um comunicador de uma rádio, que eu não preciso dizer o nome, anunciando várias vezes que a Ponte da Lapa seria interditada, ainda falando ainda que seria um absurdo. Existem certas questões, Carlos, existem muito bons profissionais na área de comunicação, mas tem muitos comunicadores que precisam ser mais responsáveis, porque nós estamos lidando com uma população, e a população ela está isenta de qualquer outra pretensão em relação a qualquer atividade.
Isso. E eu estava vendo, por exemplo, a gente recebeu muita sugestão. As pessoas querem contribuir, é muito importante. A sugestão é sempre muito bem-vinda. Eu vi uma anunciando a reabertura da Ponte General Dutra nos dois sentidos. Isso é impossível hoje acontecer, isso é uma irrealidade. Isso só num caso emergencial, de caso de interdição da ponte Alaí Ferreira, que é aquela ponte que o pessoal chama carinhosamente de Mocaibe. Não existe essa possibilidade hoje, porque vai voltar a tumultuar o trânsito todo em frente ao Ferreira Machado e não vai solucionar o problema, porque se as duas pontes vão sair no mesmo local, não é isso, doutor Paulo Dias? Eu acho que quem vai pela 15 de novembro... Eu vi isso de uma pessoa que quer colaborar, né? Uma pessoa que está no trânsito, que vive aí também andando no trânsito, a gente entende. Também, eu acho isso. Ouvir essa questão de uma pessoa que se diz especialista é querer esculachar com a nossa cidade. Olha só, se fizéssemos hoje uma mão dupla em cima da ponte General Dutra, aonde esse trânsito da General Dutra e da Alaí Ferreira se encontraria? No semáforo, justamente no cruzamento da 15 de novembro com a Espírito Santo. Isso. De que adiantaria fazer uma mão dupla e fazer todo mundo chegar no mesmo local? É criar um problema em frente ao Ferreira Machado. Criar um problema em frente ao Ferreira Machado. O único momento em que nós estamos preparados para fazer uma mão dupla é no caso de um acidente de grande proporção no sentido norte da BR-101, fazer ali uma mão dupla para a ambulância chegar no Ferreira Machado. É a única alternativa vista não só pela MTT, mas pela autopista e pela PRF. Muito bem. Então, isso aí. Existem certas questões, a gente entende, nós estamos aqui para ouvir, né? Mas nós estamos ouvindo pessoas querendo se dizer especialistas. Isso é bobagem. Né? Falando bobagem para confundir a cabeça da população. Isso aí é lamentável. Mas vamos em frente, o importante é que está dando certo. Um abraço para o senhor aí, parabéns. Muito obrigado pelo carinho de ter participado conosco aí do programa, tá bom? Um abraço, Carlos Cunha, é um prazer estar contigo. Um abraço, doutor Paulo Dias, muito obrigado pelo carinho aí dessa intervenção. Chechel, vamos falar uma coisa aqui. A população lê mais ou lê menos em biblioteca hoje? O usuário que era mais comum da classe média, ele deixou um pouco de ir. Mas quem não é da classe média ou precisa otimizar o tempo dele na hora do almoço, continua indo à biblioteca. Nós temos um pico entre 11 e 3 horas da tarde, que é justamente o horário de almoço. As pessoas vão estudar, vão se preparar para concurso, às vezes vão simplesmente organizar a própria vida contábil. Muita gente lá com boletos, fazendo conta. Então a biblioteca continua sendo um espaço público que as pessoas vão se organizar, ou seja para o futuro ou no seu presente mesmo. Pessoas que vão simplesmente lá para conversar, se encontram na hora do almoço para conversar. Então eu costumo dizer que a biblioteca é a maior rede social que existe, porque você encontra autores, você encontra personagens, você encontra ideias e você encontra pessoas reais. Então você quer viver uma rede social, é só ir à biblioteca. Qual é o tipo de público que frequenta mais lá? Estudante. Idosos? Estudante. Idosos vão? Não muito. Não muito. Tá, mas estudantes? Estudantes a partir da... Se hoje é a 8ª série, até o final do ensino médio, e de pessoas até a faixa dos 30 anos, menor proporção, se preparando para concurso. O estudante vai lá para estudar ou vai fazer pesquisa? As duas coisas. As duas coisas. Ele leva o livrinho dele da escola, senta lá e vai estudar em silêncio. Isso. Às vezes, eu fiz isso várias vezes como estudante. Às vezes com professor particular, às vezes em grupo, eles um ensinando o outro. Uma vez até eu gosto de fazer isso. Eu passo, vejo se tem aluno estudando, pergunto se tem alguma dificuldade. Não estou entendendo sobre a Primeira Guerra Mundial. Eu sabia que tinha um professor de história lá no Palácio da Cultura. Aquele dia eu fui buscar o cara, vem cá, ensina um pouquinho aqui pro camarada, e eles fazem com uma boa vontade. Que legal. Agora, você está falando, idoso não é costume? Não é muito na biblioteca. E leitura de jornal? Existe aquelas pessoas ainda que vão lá de manhã para ler o jornal? É o meu maior público. O maior público da biblioteca é o leitor de jornal. De manhã cedo? De manhã cedo. Já fica a gente esperando o jornal sair. O jornal chegar. É mesmo? Já fica na porta. O jornal chega, já vai para a mesa. O prazer de manusear o impresso ainda é muito forte. Continua sendo local de silêncio? Ainda é? Às vezes tem que chamar a atenção de um ou outro lá que... Os alunos mais exaltadinhos? Às vezes o celular, pega o celular e começa a falar no telefone alto. Queridos, pode usar o celular à vontade, mas
Baixa o volume. Tomzinho mais baixo. E as pessoas entendem, elas compreendem, percebem que elas estão num lugar que não podem falar alto. Agora, você vai sofrer uma boa reforma, o Palácio da Cultura. Vai. Aí a biblioteca ganha um espaço melhor. Ganha um espaço. Vai ficar mais modernizado, vai ter um cybercafezinho lá, vai ter alguma coisa. Os detalhes assim da planta, eu não estou sabendo muito assim. Sei a parte da biblioteca. A parte da biblioteca vai ampliar, vão ficar um L, vai ficar uma coisa muito bacana, moderna, né, acessível. Aliás, a Biblioteca Municipal Nilo Peçanha é uma das bibliotecas mais acessíveis do estado. Não tem impedimento nenhum, né, tem rampas e não tem obstáculos para o deficiente visual. Contamos com uma biblioteca Braille muito boa e com audiolivros também, quer dizer, ela é moderna, está precisando só dar mais uma ajeitada aqui para ela ficar 100%. Isso. Agora, Seychelles, você estava falando sobre a questão de acessibilidade. Eu soube que o prédio também vai ser adaptado para alguma coisa de acessibilidade, vai ter elevador no Panteão, alguma coisa desse sentido. Vai ser todo vai ter uma rampa para acesso ao fosso. Isso. E o auditório também vai sofrer uma intervenção, que atualmente o auditório ele só tem escada, mas vai ter intervenção para receber rampa também. Então, no momento, vocês não estão abertos a receber livros? Não. Não, receber livros. Não, a gente pode até receber o livro, sim, não há impedimento nenhum. Mas a gente faz sempre essa ressalva porque nós não temos muito espaço. Principalmente agora que estamos num lugar mais apertado, então a gente só recomenda, nós redirecionamos o doador para o Museu Campos, para Zumbi dos Palmares, para receberem esse livro. E nós temos 2 casas de cultura. Vocês também administram as casas de cultura? Não, a Casa de Cultura é um departamento separado. Nas casas de cultura nós temos braços da biblioteca. A Biblioteca Municipal de Peçanha tem 3 braços. Um no Farol de São Tomé, um em Goitacazes e outro em Conselheiro Josino. Nós temos livros da biblioteca que são oferecidos às comunidades através das casas de cultura. Mas eles continuam sendo Biblioteca Municipal de Peçanha. A biblioteca empresta livro? Empresta livro para ela em casa. Neste momento não, porque a gente está fechado, né? Sim, mas quando está em funcionamento, não pode levar. Se a pessoa precisar de um livro, desde que não seja essas raridades. Tem livros que você pode emprestar e livros que não pode emprestar. Tem livros pela importância, pela procura e pela quantidade de exemplares eu não posso emprestar, a biblioteca não pode emprestar. Agora, livros que têm até boa procura, mas eu tenho vários exemplares, então a gente empresta. Nós tivemos bons jornais em Campos. Você tem algum acervo, por exemplo, do jornal A Reportagem, jornal Cidade? A Cidade nós temos. A notícia nós temos. Porque a notícia ainda circula, mas não da mesma forma que... Nós temos todo esse acervo. Vocês têm esse acervo? De bons tempos atrás? Sim. Da época do linotipo? Isso, temos sim. Da época do linotipo e do clichê. Isso, temos sim. Todas as fotos eram clichês, né? Você ainda tem esse material lá? Tem material. Esse é permitido que as pessoas consultem? Para a pesquisa. Você olha, devolve. Mas pode manusear? Pode. Está em bom estado? Está em bom estado. Quem cuida desses livros para vocês? É o arquivo? Não, nós temos uma funcionária que ela é especializada nessa reforma de material. Quando o dano é muito grande, aí eu levo para o arquivo, que eles têm uma oficina especializada, um laboratório especializado nisso. Agora, quando o dano é menor, essa funcionária pode fazer, que não demanda muito implementos. Um inimigo do livro é a traça. Vocês têm esse problema lá? Traça, cupim, agora não. Já tivemos o início de uma infestação de cupim, mas foi detida. Mas teve de cupim ali no palácio? Teve. Porque o cupim é um... Eu não gosto de falar esse nome. Ele gosta de concreto. Ele gosta só de madeira, né? Ele gosta de concreto também. Então, já tivemos um iniciozinho de uma infestação de cupim, mas foi logo detida, não chegou a causar grandes estragos, não. Agora, Seychelles, qual é o tipo de livro que as pessoas mais leem? Qual é o tipo de literatura que você acha que tem maior... Você tem essas estatísticas lá, não tem? Sim. Assim, aquele que o pessoal gosta de consultar, romance, ficção, tem aquela revista semanal de grande circulação que publica toda semana os mais vendidos, né? Gira em torno desses mais vendidos. Mas os históricos também são bem mexidos? São sim, mas é mais pesquisador. Tá, você tem ali... Em geral, gosta mais de ler romances, esse negócio todo. A Autoajuda já teve uma época maior. Você tem revista Playboy? Não. Nada sexual? Não, lá não pode ter? Não. Erótico nenhuma, nem as históricas? Não, erótico não. Tá, ótimo. Eu tô querendo saber porque... Existe um pensamento nas bibliotecas maiores que esse é um conteúdo que a biblioteca não pode deixar de ter.
Porque é como se você estivesse negando a história. Eu penso isso também. Eu vou falar com você porque eu imagino assim, uma Playboy dos anos 70 é história. É história. Né? Ela é história. Esse é um assunto muito controverso. Mas eu acho que tem que ter área limitada para esse tipo de literatura, né? E você tem revista de época, por exemplo, vamos dizer, O Cruzeiro? Temos. Que foi dos anos 60 temos o aí, Cruzeiro, é o grande temos forte. Manchete dessa época. Também, anos 50, 60. A Manchete, por exemplo, tem a história toda de Brasília nela, porque o Adolfo Bloch era um grande amigo e irmão Juscelino Kubitschek. Que, aliás, diga-se de passagem que a revista da época era O Cruzeiro, que era a grande revista, né? Mas aí com a amizade do Bloch, o Bloch era apaixonado por Juscelino Kubitschek, foi quem elevou a Rede Manchete, né? O grupo Bloch, né? Aí vocês têm isso lá. Temos lá. Tem isso à disposição também. Posso consultar lá? Pode, mas como é um acervo raro, né, a gente não procura saber qual o motivo que quer. Se for um motivo só por curiosidade, a gente vai fazer a consulta, mas com alguém acompanhando. Se é um pesquisador, que a gente sabe que é um pesquisador, né, ele pode ficar sozinho e tal, para evitar danos. Porque o curioso, ele às vezes estraga. A curiosidade é muito forte, acaba estragando. Com certeza. Chechel, eu quero te agradecer o carinho. E eu que agradeço. E quando você reabrir lá, avisa pra gente. Deixa com a gente. Assim que reabrir a biblioteca, tá bom? É um prazer. Grande abraço para você. Só lembrando aqui no encerramento do programa que hoje pela manhã a prefeita Rosinha inaugurou o CEA, né, o Centro de Tratamento, de Estudos Ambientais, né, de Tratamento de Resíduo. Um projeto bem interessante e que vai ficar disponível aí para que crianças e adultos possam conhecer lá perto de Conselheiro Josino. Chegamos ao final do programa, agradecendo o carinho da sua audiência, a presença do meu amigo Chechel, também falei aqui agora há pouco com o André Araújo, meu amigo lá, presidente do Asilo do Carmo, e falamos ao vivo aqui também com o Paulo Dias sobre as modificações no trânsito. Chegamos ao final do programa, amanhã tem mais, amanhã eu estou de volta, amanhã tem mais debate diário. Um abraço a todos. Debate diário.